da igreja. Olha um pouquinho mais para frente, ele diz assim no verso 10, do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Imita, você vai imitar, você tem feito isso, você está correto nisso. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes instruído, sabendo de quem o aprendeste. Ele sabia aquilo e agora devia aplicar. Não adianta só saber. Um conhecimento que é só teórico, de nada serve. Mas tem que ser prático. E olha o que ele diz agora, capítulo 4, versos 1 e seguintes. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ensina a palavra, prega. Se tiver oportunidade, se não tiver, cria oportunidade, insista, quer seja oportuno, quer não. Não é, eu queria falar, mas não deu naquela hora. Não podemos perder a oportunidade. Insta, quer seja oportuno, quer não. E ele coloca com doutrina. O que é doutrina? É o conjunto dos dogmas que os nossos irmãos lá do passado, os apóstolos seguiram, e os profetas do Antigo Testamento seguiram. Falou para Barnabé, esse rapaz não vai conosco. E Barnabé falou, vamos investir na vida do rapaz, vamos dar uma segunda chance. E Barnabé disse, queria que Paulo de jeito nenhum. Barnabé vai com João Marcos e Paulo toma Silas e vai para a sua segunda viagem. Mas graças àquela atitude de Barnabé, temos hoje o Evangelho de Marcos. Foi escrito por aquele João Marcos que largou a equipe ao passo que dele e continuou na equipe no final da vida. Largou ele. É importante chegar até o fim. E Paulo, agora, o mesmo Paulo que não queria saber daquele rapaz, está dizendo, olha, traz com você, traz Marcos, ele vai ser útil ao ministério. Olha que beleza, Deus restaurando relacionamentos. E Paulo continua. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Preste atenção agora, verso 3. Quando vier, traze a capa que deixei em Troade, em casa de carga. Por que ele estava numa capa? Por causa do frio lá da prisão onde ele estava, era frio e muda. Ele falou, traz a capa, ele ficou lá e eu vou precisar muito dela aqui. Mas olha o que mais ele diz. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que são os pergaminhos? Os livros aqui são rolos em papiro, os abelhos do Egito Antigo. O pergaminho gera couro de carneiro, bem fininho. A palavra pergaminho, necessidade para a igreja, lembra-se das 7 igrejas do Apocalipse? Uma delas é Pérgamo. Pérgamo tinha uma biblioteca imensa e foi pela primeira vez foi usado o couro de carneiro para se escrever documentos importantes que dura mais. Então daí vem a palavra pergaminho da cidade de Pérgamo. Sabe que livros eram esses? E rolos eram esses aqueles pergaminhos dele? Escritos do Antigo Testamento. Mesmo na cadeia, mesmo sabendo que a sua partida estava próxima, Paulo disse, eu quero estudar mais, traz os meus livros. Sabe que isso nos ensina? Não há limite para estudarmos. Até o fim da nossa vida, a nossa aprendizagem continua. Esse livro maravilhoso, composto por 66 livros, é inesgotável, porque é a palavra viva de Deus vivo. E é ela que você tem que conhecer a cada dia e viver, como o pastor Assis bem falou. É o testemunho, é a prática, é a vida diária. Mais do que as suas palavras, são as suas ações. Existe um outro, Francisco de Assis, o original, aquele lá que era, aliás, o nome não era nem Francisco, o nome dele, era Giovanni, ele era italiano, ele sempre quis ser francês. Então,
italianos, onde ele era chamado de francesinho, em latim, Francesco, daí veio o nome Francisco. Mas uma frase dele é a seguinte: evangelize em todo tempo, e se precisar, use palavras. Vocês estão concluindo uma etapa da sua aprendizagem. E não há fim, como vimos com o exemplo do nosso querido Paulo. Mas releva as palavras dele. Prega a palavra. E quer seja oportuna, quer não. Esse deve ser o nosso agir dia após dia, começando em nossa própria casa, começando em nossa própria igreja local. E quando o pastor Assis voltar, vocês estejam mais aptos a ajudá-lo no ministério. A igreja não é de um pastor. O pastor tem a responsabilidade de alimentar as ovelhas, mas são as ovelhas que reproduzem. É nossa responsabilidade trabalhar junto com o pastor. E não só o pastor Assis, mas o grande pastor da igreja, Jesus Cristo, a quem servimos e pertencemos e ansiosamente aguardando o retorno. Vamos orar? Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, somos-te gratos pela vitória que o Senhor, tão somente o Senhor, concedeu a esses irmãos. Chegaram até aqui porque o Senhor os sustentou. E tu fizeste porque tu tens um propósito para a vida de cada um deles. Que eles possam usar os conhecimentos adquiridos para melhor te conhecer e com esse conhecimento melhor te servir. E que o resultado da vida deles seja para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja local, essa igreja que o Senhor mesmo nos colocou. E seja nessa igreja local, ou onde quer que o Senhor nos leve, que sejam bênçãos, que permaneçam firmes em Jesus Cristo, que tenham uma vida exemplar, mantendo um comportamento exemplar para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre eles, sobre os seus familiares e sobre cada membro dessa igreja local. Oramos também pelo pastor Assis e aqueles que estão com ele lá na prisão, que estão ouvindo a tua mensagem. Ó Deus, trabalha também na vida deles, para que tenham uma vida transformada, uma vida de liberdade, não só da prisão, mas uma vida de liberdade do pecado, e uma vida plena em Jesus Cristo. Pedimos por ele e pelos seus familiares, que também sofrem com eles. Ó Deus, conforta, restaura, livra essas vidas. Ó Deus, pedimos a tua bênção, sabendo que o Senhor é o doador e o sustentador da vida. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que em breve, muito breve, virá para nos buscar. E quando isso acontecer, sejamos encontrados fiéis. Em nome dele, oramos e agradecemos, ó Deus. Amém. Amém.